Eu vou falar um pouco hoje o que é transgênero. Quando os nossos pais descobriram se éramos meninos ou meninas, elas começaram a desenvolver uma série de expectativas. Provavelmente a partir desse ponto eles decidiram o nosso nome. Nos compraram nossos primeiros conjuntos de roupa e até nossos primeiros brinquedos. Nossa, a biologia determina nosso sexo, mas a partir do momento em que colocamos os pés no mundo, encontramos o gênero, uma construção social que implica um conjunto de papéis. Os papéis são um conjunto de comportamentos e atitudes que definem homens e mulheres. A maioria das pessoas tende a se identificar com o gênero dado, mas há algumas pessoas cujo conhecimento inato de quem são é diferente do que eram inicialmente esperado quando nasceram. Nesse artigo, nós vamos falar o que é transgênero. O que é transgênero? Uma pessoa transgênero é uma pessoa cuja identidade de gênero é diferente do gênero que se acreditava ao nascer. Ou seja, o sexo não corresponde ao que a pessoa sente. O caso oposto, ou seja, quando uma pessoa se identifica com o gênero que corresponde aos seus órgãos reprodutivos, é chamado de cisgênero. Hoje, uma mulher transgênero vive como uma mulher, mas ao nascer acreditava que era um homem por causa de seus órgãos reprodutivos, pênis ou vagina, por causa do que a sociedade esperava dela. O mesmo acontece com um homem transgênero. Vivendo com um homem hoje, pensa-se que ele era uma mulher quando nasceu. É importante destacar que algumas pessoas transgêneras não se identificam com os homens ou mulheres ou se identificam com uma combinação de ambos. Também encontramos pessoas transgêneras que não se identificam totalmente como homens ou mulheres, se identificam com não binários ou quer. Todos, transgêneros ou não, têm uma identidade de gênero. A maioria das pessoas ao nascer nunca pensa qual é a sua identidade de gênero, que coincide com o sexo que lhe é dado. No artigo seguinte explicamos mais o que é uma identidade de gênero. Quando ela é construída nesse artigo, você encontrará informações sobre gênero fluido. Vale lembrar que a identidade de gênero é orientação sexual, são conceitos diferentes. Cada pessoa, independentemente do gênero, pode ser atraída por um gênero em particular, vários gêneros ou nenhum. Transgênero segundo a ciência. Atualmente não se sabe por que uma pessoa não se sente identificada com o sexo com o qual nasceu. Vários fatores foram investigados que podem desempenhar um papel nesse compasso entre sexo e gênero. Alguns desses fatores seriam hormônios, cultura, ambiente e genes. Transgênero e biologia. Homens e mulheres apresentam pequenas diferenças em algumas estruturas cerebrais. Em várias ocasiões, devido aos diferentes hormônios que secretamos há algum tempo, para estudar o dimorfismo sexual, foi feito um estudo com roedores masculinos e femininos, onde se observou que o núcleo do cérebro, dentro do núcleo das estrias feminais, era maior ou menor dependendo dos níveis de testosterona. Isso significa que o núcleo dos machos será maior do que nas fêmeas. A partir disso, concluiu que as pessoas que apresentam disforia de gênero têm esse núcleo mais parecido com o sexo oposto. Essa hipótese destaca que nas pessoas transgêneras poderia haver uma função em termos de segregação hormonal mais parecida com o sexo oposto. Deve-se observar que esta é uma hipótese e até no momento não se conhece nenhuma causa exata que explique essa divergência. Característica de uma pessoa transgênero. A principal característica de uma pessoa transgênero é que ela adotará comportamento do gênero com o qual se identifica. Mulher transgênero. No caso de uma mulher transexual, veremos que ela se veste com roupas de mulher, se maquia até mesmo, se ela quiser, pode iniciar uma terapia de reposição hormonal para reduzir as características secundárias do sexo biológico. Homem transgênero. Nasce como mulher, mas não compartilha o feminino, então se veste mais apropriada para homens e adota papéis que são mais comuns no sexo oposto. Também há a possibilidade de iniciar o tratamento hormonal. Uma pessoa transgênero pode ter filhos quando nenhuma intervenção é realizada nos órgãos reprodutivos é possível ter filhos. Devemos levar em conta que será um homem transgênero que terá criança, desde que ele se sinta confortável com isso, já que provavelmente terá que parar de tomar o tratamento hormonal durante o período de tentativas de engravidar, caso seja passado por isso. A diferença entre transgênero e transexual. A pessoa transexual buscará mudança de sexo, intervenção cirúrgica, para eliminar as características primárias e secundárias de seu sexo, aproximar-se a do outro. Em contraste, a pessoa transgênero viverá com sua identidade identificada, mas geralmente não será submetida à cirurgia, embora possa escolher passar por tratamentos hormonais para remover características secundárias do sexo, excesso de pelo no corpo, voz aguda, etc.
Como ajudar uma pessoa transgênero? Viver em um mundo onde a maioria das pessoas se sente confortável com o seu gênero, mas você não está, não deve ser fácil. Esses são alguns comportamentos que podemos adotar para tornar a comunidade transgênero mais incluída em nossa sociedade. Primeiro, o respeito. O respeito à base de vida em conjunto. Embora algumas pessoas talvez nunca tenham ouvido falar de pessoas transgênero ou talvez não entendam completamente o que significa ser trans, há uma coisa que é intrínseca a tudo isso. Mesmo que você não entenda completamente suas identidades, todas as pessoas merecem respeito. Evitar estigma. Pessoas transgênero muitas vezes enfrentam ridicularização de uma sociedade que não entende. Estigma que sofre é gerado em vários contextos. Descoraja mais a rejeição de identidade transgênero. Evitar o estigma associado à identidade trans cria uma sociedade mais inclusiva, onde todas as pessoas podem se respeitar umas às outras. Terceiro, adaptar-se à linguagem. Devemos entender que não há duas pessoas transgêneros iguais, portanto, duas pessoas trans podem usar uma linguagem diferente para se descrever. Importante não mencionava no ponto anterior. Não cair em estigma ou estereotipo e adaptar-se à linguagem que a pessoa usa para se referir a si mesma. Quarto, evitar perguntas incômodas. Pode ser que algumas pessoas estejam curiosas para saber mais sobre a comunidade transexual, mas é importante avaliar que perguntamos podemos fazer a uma pessoa transexual, quais podem ser incômodas para ela. Por isso, devemos levar em conta como a pessoa vive por conta do seu próprio processo. Evitar depender de que perguntas como você tem pênis ou uma vagina, já que elas podem gerar desconforto e mal-estar na pessoa. Denunciar a discriminação. No caso de detectarmos discriminação com base na identidade de gênero, devemos relatar o caso. A injustiça pode ser denunciada através de nossas redes sociais para que tenha repercussões a nível social em nosso ambiente direto. Então, o transgênero é um homem que não se identifica com o sexo que ele nasceu, ou então uma mulher que não se identifica com o sexo que ela nasceu. Então, ele pode ter as duas características, né? E a gente tem que respeitar as pessoas do jeito que elas são, pensam, né? A gente vive numa sociedade que tenta ser inclusiva, então a gente tem que respeitar as diferenças, né? E a psicanálise pode ajudar a entender esses sintomas que a pessoa sente. E afinal a pessoa não está se identificando com o sexo que ela nasceu. E ela se identifica com o outro que ela não nasceu. Então é entender que cada um sente com o seu gosto, o seu desejo, né? E é isso que a psicanálise faz o pessoal entender que cada um possui um jeito de ser. Por isso que somos diferentes, né? Embora temos direitos iguais. Psicanálise e transgênero.